Eu estou sumido, mas estou vivo. E hoje nós vamos falar sobre a extração e exportação de nutrientes pela cultura da soja, que inclusive foi uma pergunta feita por um inscrito aqui do canal. Se você está chegando aqui agora e ainda não me conhece, meu nome é Caetano, eu sou engenheiro agrônomo e responsável por construir solos vivos e que produzem mais soja e milho sem depender de mais insumos. Legal, né? Então, para você que é espectador mais antigo aqui do canal, né, eu não fui substituído por um robô nem por um clone, só ando trabalhando bastante mesmo. Mas eu vim aqui responder essa pergunta do inscrito porque ela é muito interessante. Inclusive, para esse ano, onde nós temos um ano bem difícil pela frente, né, um ano de El Niño, eu vou gravar um vídeo na sequência falando sobre isso, tá? Estratégias práticas de sobrevivência ao El Niño no sul do Brasil. Esse ano vai ser um ano bem preocupante, eu tô achando que vai faltar sol, infelizmente. Até não tenho tanto medo de doença pelo excesso de umidade, porque doença é fácil da gente controlar, mas tenho medo que falte sol, porque aí não tem o que fazer, né? Enfim, então como é um ano que não vai ser tão fácil assim da gente manejar as lavouras, uma das estratégias que surge para que nós possamos obter boas produções com um investimento seguro, né, sem assumir muito risco na lavoura, é fazer adubação de reposição de extração. Meu Deus, Caetano, o que você quis dizer com isso? Então deixa eu te explicar. A planta, ela tem duas demandas por nutrientes. Uma demanda de extração, que é tudo que a planta precisa retirar do solo para formar sua raiz, formar seu caule, formar suas folhas, para fazer o seu metabolismo funcionar. Então, essa é a extração, é tudo que a planta tira do solo. E nós também temos a exportação, que é tudo que vai embora na hora da colheita. Então, a planta ela retira muitos nutrientes do solo para completar seu ciclo de vida e para formar os grãos, e de tudo isso que a planta retirou do solo, só uma parte vai embora na hora da colheita. E nós temos a reciclagem dos nutrientes no sistema. E aí, em muitos casos, nós temos áreas onde os teores de nutrientes eles estão dentro de um limite aceitável. Então, eles não são tão altos a ponto de eu poder cortar a adubação, e eles não são tão baixos a ponto de eu precisar fazer uma adubação de correção, uma fosfatagem, por exemplo, ou uma potassagem. Então, só para você ter em mente, o que é que são bons níveis de fósforo e potássio no solo para uma boa estabilidade produtiva, uma boa base de produção? É um fósforo entre 20 e 30 miligramas em resina, tá? Em resina, isso é muito importante, essa informação. E um potássio entre 0,2 e 0,4 centimol de carga. Aqui pensando para a gente ter uma produção bem satisfatória de 80 sacas de soja por hectare. Então, fósforo entre 20 e 30 em resina e potássio entre 0,2 e 0,4 centimol de carga. Então, se o meu solo está assim, eu não posso cortar o adubo, mas eu também não posso pôr adubo demais. E aí, num ano como esse, que é um ano que nós temos que ter um certo cuidado com a lavoura, não investir demais porque vai ser um ano difícil de produzir, nós podemos colocar no solo apenas o suficiente para repor aquilo que vai embora pelos grãos. Então você pegou essa ideia? Então isso aqui é para você saber mais ou menos quanto que a soja vai levar embora do solo e você pode pôr só essa quantidade de nutrientes. E aí dentro dos meus clientes a gente tem várias estratégias. Por exemplo, eu tenho áreas que vão ser trabalhadas apenas com adubação orgânica, então com composto orgânico, são áreas onde a fertilidade já é bem construída, nós já temos um excesso de nutrientes, mas tem muito produtor que tem receio. Poxa, como é que eu vou plantar sem adubo? Então a gente vai fazer nessa área apenas adubação orgânica, do meu amigo Vanderlei de Concórdia, um abraço, né, por aceitar fazer esse trabalho, vai ficar muito interessante e com uma redução de custos assim excepcional. Nós também temos outra área onde vai ser metade adubação orgânica e metade adubação química, com foco em repor exportação. Aí do meu amigo Geraldo Bortolato, também um abraço pro Geraldo, por topar fazer esse trabalho. É uma área que promete, porque foi feito um mix de plantas de verão, né? Então, em vez de plantar uma segunda safra, e aí é uma área com bons teores de nutrientes construída, onde nós vamos trabalhar uma adubação meio a meio para repor exportação. Então, olha só que legal, né? A gente tem caminho para investir nas áreas de maneira muito sóbria e muito segura, mesmo num ano de dificuldade ou num ano em que vai ser mais difícil como esse. E aí, agora qual que é o pulo do gato? Agora que eu vou aterrissar aqui com você de fato, para que você leve uma informação útil para tomar suas decisões nesse ano. Então, olha só que interessante. Tá aparecendo aí? Tá aparecendo aí. Ó, aqui a gente tem três tipos de materiais: Extend, Enlist e RR, que é o Roundup Ready, né?
E perceba que na exportação de nutrientes, essas cultivares, elas têm uma exportação muito consistente. Então, para cada tonelada de grãos que a soja produz, nós precisamos de mais ou menos 55 quilos de nitrogênio, mais ou menos 10 pontos de P2O5 e mais ou menos 20 quilos de potássio. Então, K2O, beleza? Então, anota aí, pega um papel, anota. Para produzir 1 tonelada de soja, você precisa de 55 quilos de nitrogênio, 10 quilos de P2O5 e 20 quilos de K2O. Aí o que é que você vai fazer? Você vai pegar o histórico de produtividade das tuas áreas, beleza? Histórico de produtividade das tuas áreas, e aí você vai pegar a tua produção no melhor ano. Então, aqui nessa área eu produzi 90 sacas no melhor ano que eu tive. Então, 90 sacas é aproximadamente 5 toneladas de soja por hectare, perfeito? E aí você vai multiplicar. Se eu preciso de 10 pontos de P2O5 para cada tonelada de soja que eu produzo, para produzir 5 toneladas de soja, eu preciso de 50 pontos de P2O5, que são mais ou menos 100 quilos de MAP, beleza? Agora, quando a gente vai para o potássio, são 20 pontos de K2O para cada tonelada. Se eu vou produzir 90 sacas mais ou menos, que são aproximadamente 5,4 toneladas, eu estou arredondando para 5, eu preciso de 100 pontos de K2O, que são mais ou menos 150 quilos de cloreto por hectare. Beleza? Então, olha só que interessante. Para cada 1.000 quilos de soja, você precisa de 10 pontos de P2O5 e 20 pontos de K2O. Se essa adubação ela vai vir de um composto orgânico, de uma cama de frango, metade cama de frango e metade adubo, para a planta pouco importa. Desde que você tenha no teu solo bons teores desses nutrientes construídos. De maneira geral, o que é que eu vejo? Que a maioria das áreas aqui no sul do Brasil tem bons teores de fósforo, tem bons teores de potássio, e às vezes está colocando muito mais do que a planta vai levar embora, né, todos os anos. E aí, talvez nesse ano, que a princípio nós vamos ter um ano mais difícil, seja um ano de você já trabalhar com aquela gordura que tem no teu solo. Ou seja um ano, se você ainda é um produtor mais antigo que tem receio de estratégias mais arrojadas, de você repor pelo menos uma exportação de nutrientes que vão embora pelos grãos. Então, de maneira generalista, né, posso dizer para você com muita segurança que se você pôr 200 quilos de super simples e 150 quilos de cloreto por hectare, você tem uma adubação muito boa para produzir aí seus 80, 90 sacos de soja. Eu espero que esse ano não falte sol, assim como eu estou com medo, né? Principalmente a gente que é consultor tem muito medo de dar tudo errado. Eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo, na verdade. Mas a princípio o meu medo esse ano é falta de insolação. Mas outro ponto muito interessante que eu quero comentar aqui, e que na verdade é bem interessante para valorizar quem fica até o final do vídeo, é que quando nós olhamos para esses diferentes materiais de soja, a gente percebe que as diferentes tecnologias elas têm uma extração um pouco diferente, né? Tem uma pegadinha aqui, ó. Principalmente quando a gente olha para soja enlist, tá? A via de regra, ela extrai mais nutrientes que as outras cultivares, tá? Mais que a RR, principalmente, mas também mais que a Extend. E aí entra aquela velha história, né, que o produtor fala: plantei essa soja e é uma bosta, com o perdão do meu francês. Mas por quê? Porque apesar dos materiais eles extraírem a mesma coisa, mais ou menos, não, deles exportarem a mesma coisa mais ou menos via grão, eles têm diferentes necessidades de extração. Então, é muito importante que você posicione esses tipos de materiais de acordo com cada área, com a aptidão de cada talhão. Então não me vá colocar uma soja enlist numa área mais fraca, porque com certeza ela vai sentir e vai te entregar menos produção. Né? Olha só que interessante, ó. Uma cultivar Extend, ela precisa de 35 quilos de cálcio para cada tonelada de grãos. Uma enlist precisa quase o dobro, 60 quilos de cálcio. Então, se eu ponho uma enlist numa área mal corrigida, é óbvio que eu já perdi potencial produtivo de largada. Então, esse é um recado muito importante. E outro recado muito importante também é para a necessidade de manutenção dos micronutrientes. Porque os micronutrientes, eles são os ativadores do metabolismo vegetal, né? Eles fazem com que a máquina da planta, a máquina fisiológica da planta, ela rode de maneira mais azeitada. Eu também vou gravar um vídeo falando só sobre isso nos próximos dias.
E uma coisa que eu tentei trazer aqui, mas não consegui, é que hoje em dia os materiais eles estão extraindo bem mais micronutrientes do que está catalogado nos manuais de adubação que muitos consultores usam, né? Esses materiais, infelizmente, eles envelheceram mal, eles não acompanham, né, a atualização dos materiais pelo mercado, e é muito importante que a gente tenha esse tipo de informação aqui na palma da mão, na hora de tomar uma decisão. Então, de novo, olhando aqui, ó, o material Enlist, ele precisa de 50% a mais de manganês do que um material RR, né? Quase do dobro de ferro do que um material RR. E aí, quem é que está quase 10% a mais de boro do que um material RR? Tá? Eu estou falando aqui porque confia em mim, que eu estou olhando a tabela, né? Mas é só para te passar essa direção de que às vezes a gente está tendo uma produtividade insuficiente, não sabe o que está acontecendo, não está contente, mas é um caso muito comum, né, que eu pego com altos teores de fósforo e potássio e pouco boro, por exemplo, no solo. Teve uma área de um outro cliente meu também, o Matheus Silva, né, um abraço aí pro Matheus, do Rio Grande do Sul, que a gente tá com manganês praticamente zero, né. Então não é colocar mais fósforo e potássio que vai destravar a produtividade no caso dele. E aí a gente vai fazer uma construção de manganês no solo, que por sinal é um caso bem atípico, né. Porque aqui no sul do Brasil, de maneira geral, nós temos um excesso de micronutrientes no solo, com exceção do boro. A maioria dos materiais de origem aí, eles proporcionam um excesso de micronutrientes no solo. Então, meu recado para você, meu amigo, era mais ou menos esse hoje. Nós temos um ano aí que a princípio não será tão fácil de trabalhar, né, pelo excesso de umidade. Mas doença não precisa ser a tua preocupação, doença é muito fácil de manejar, principalmente utilizando fungicida, né? Mas uma coisa que a gente não pode pecar é na adubação, porque adubar é caro, não existe dinheiro perdido com adubação, né? Porque o que eu coloco no solo vai continuar no solo, não se perde, mas às vezes é um dinheiro que a gente pode deixar debaixo do colchão, né, caso ocorra algum imprevisto. Eu também tenho certeza que você tem muito nutriente disponível no teu solo que você não está aproveitando. Então, é óbvio, né, que eu vou te recomendar que você venha fazer uma consultoria comigo, porque eu tenho certeza que eu posso te ajudar a investir melhor o teu dinheiro e ainda gastar menos e produzir mais, porque você vai colocar o dinheiro no lugar certo, onde ele vai te dar retorno. Então, se fizer sentido para você, é só clicar aqui no link da descrição desse vídeo, responder o formulário, que eu mesmo vou entrar em contato com você para conhecer melhor a tua situação e para tentar te ajudar, para tentar não, né, para te ajudar da melhor maneira possível. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Infelizmente, tá? Dizem que a gente não deve pedir desculpa, né, pelas coisas que faz. Até tentei criar alguns gráficos aqui para ilustrar de maneira mais visual esse assunto, mas não deu certo, né? Não deu certo. Mas é isso aí, bicho. 10 quilos de P2O5 para cada tonelada de soja e 20 quilos de K2O, beleza? Se você quer produzir aí entre 80 e 90 sacas, que eu acho difícil, infelizmente, porque talvez falte sol, são 200 kg de Super Simples e 150 kg de KCL, ou 100 kg de MAP e 150 kg de KCL. E na melhor das hipóteses também, se você tem bons teores de nutrientes no solo, faz uma adubação orgânica aí, sei lá, 5 toneladas de composto por hectare, apesar de que já vai ficar caro também, né? Mas enfim, tudo depende da análise de solo e do teu bolso, então é por isso que você tem que vir fazer uma consultoria comigo para que eu possa te ajudar de maneira personalizada e não de maneira generalista como aqui nos vídeos, tá? É isso aí. Tem mais um recado importante também, que quando começar a safra esse ano, né, eu vou voltar com os conteúdos mais de base aqui no canal, então o que é agricultura regenerativa, o que é manejo integrado de doenças, o que é a saúde do solo, microbiologia agrícola, né, esses conteúdos um pouco mais teóricos. E aí é muito importante que você esteja inscrito aqui, né, meu amigo? Que tem muita gente que assiste o canal aqui, mas não é inscrito. É importante que você esteja inscrito, ative as notificações. Vai ter muito conteúdo legal, atualizado, aula ao vivo. Então participem comigo, né? Me ajudem a construir esse projeto, porque se ninguém assistisse os vídeos, eu não estaria aqui gravando. Beleza? Forte abraço aí para todo mundo e até a próxima.